Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus para todos os irmãos aqui da Igreja Batista Bíblica do Planalto. Vocês nem sabem da minha alegria de estar aqui hoje para falar sobre plantação de igreja, especificamente porque igrejas plantadas devem continuar a obra de plantar novas igrejas. Eu tive esse tema de plantação de igreja, é um tema caro para mim, porque quando eu tinha 17 anos, eu resolvi que, por graça de Deus, e o Senhor trabalhando nas minhas convicções, que a melhor forma de gastar a minha vida era no serviço integral para o ministério cristão. Então o Senhor me deu a possibilidade de fazer um curso chamado Plantio de Igrejas Pioneiras, e eu fui enviado então para a zona rural do sertão nordestino, ali mais especificamente no distrito de Viração, no município de Exu, para ser ferramenta de Deus para a plantação de uma igreja. Aquela localidade não havia nenhuma outra igreja evangélica e era um povo considerado não alcançado, porque havia menos de 0,2% de crente. Na verdade, nós pensávamos que não havia nenhum, mas havia uma irmã que havia se convertido, sido alcançada pela graça através do programa de rádio. Então, nós iniciamos um trabalho e depois de um ano, aproximadamente, o Senhor tinha uma igreja para adorar o nome dele naquele lugar. E foi muito bom, foi muito prazeroso participar desse projeto divino. Porque plantar igrejas, irmãos, não é uma estratégia de expansão eclesiástica. Na verdade, plantar igreja é aquilo que Deus planejou. E para que nós possamos compreender a obra de plantação de igreja, nós precisamos inseri-la dentro do plano maior do que Deus está fazendo no mundo. Deus tem no mundo uma missão. E a missão de Deus, ela começa nas primeiras páginas da Bíblia. O primeiro grande versículo missionário do texto sagrado é Gênesis capítulo 1, verso 1. Que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A missão de Deus, então, antes do estabelecimento de novas igrejas, tem a ver com Deus revelando as suas perfeições e os seus atributos para a sua criação, de modo que todo ser criado, ao contemplar a grandeza, beleza e majestade de quem Ele é, possa responder a essa contemplação em doxologia ou adoração. Mas, quando nós avançamos na narrativa bíblica, especificamente em capítulo 3 de Gênesis, nós vemos a entrada do pecado no mundo. Capítulo 3 de Gênesis, então, o pecado entra no mundo. E Deus então decide revelar mais um aspecto do seu ser perfeito. O caráter de Deus em ser redentor. Ele decide então que não destruiria o homem, como poderia fazer e teria prerrogativa para isso. Mas ele decide fazer uma promessa que viria o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente e restauraria a ordem quebrada pelo pecado. É nesse contexto, então, que Deus está agindo para restaurar toda a ordem que foi quebrada pelo pecado. E parte desse movimento restaurador de Deus, parte dessa missão de Deus, ou a forma como essa missão avança, é por meio do estabelecimento ou da plantação de novas igrejas. Uma vez que Deus salva e redime pessoas como resposta ao seu evangelho, é necessário que o evangelho pregado, os crentes sejam reunidos, confirmados à fé, e um corpo de crentes tenha uma liderança, a pregação regular das Escrituras, e os mandamentos sendo pregados, ensinados e obedecidos para que haja uma igreja cristã. Por isso, então, à guisa de introdução, eu gostaria de primeiramente destacar com os irmãos, nessa noite, que plantar novas igrejas, ou igrejas plantadas, devem plantar novas igrejas, porque é algo que está diretamente relacionado à própria natureza do corpo de Cristo. A igreja existe com uma finalidade muito específica, e essa finalidade tem a ver com ser edificante para dentro, e ser proclamadora para fora, como os irmãos têm chamado, aqui como a sua liderança tem chamado, internamente saudável, externamente salgada, porque faz parte da natureza da igreja, como um organismo vivo, se reproduzir e plantar novas outras igrejas.
Isso pode ser fundamentado considerando o registro que nós temos em Atos. Perceba, quando nós pegamos Atos e complementamos com as outras partes do Novo Testamento, nós vemos que essa porção reflete o padrão. Igrejas plantadas plantam. Jerusalém planta Antioquia, Antioquia planta Éfeso, Éfeso planta Colosso, e o ciclo continua, porque o ciclo de plantação não deve parar. Até que ele venha, devemos nos dedicar à plantação de novas igrejas. Essa coisa de plantar, de igrejas plantadas, plantam novas igrejas, está dentro daquilo que nós conhecemos como o ciclo paulino de plantação. Quando alguns estudiosos da área de missiologia, eles perceberam que existe em Paulo um movimento. Paulo, ele percebe, lendo Atos, ele percebe que as igrejas, elas comissionam os vocacionados, depois elas alcançam um determinado auditório, esse auditório é contactado, o evangelho é comunicado, a fé dos crentes são confirmadas, os crentes são reunidos em igrejas, as lideranças são estabelecidas, os crentes são recomendados à graça de Deus e então os missionários saem. E essas igrejas plantadas iniciam um ciclo de novo. Comissão, auditório contactado e assim sucessivamente até que ele venha. De modo particular, hoje nós iremos considerar a igreja de Roma e a forma como Paulo promove a conscientização dessa igreja para que essa igreja participe do movimento redentor de Deus, dessa revelação que Deus está fazendo do seu caráter, através do estabelecimento de novas igrejas. Por isso eu queria convidar os irmãos a abrir o Santo Livro em Romanos, capítulo de número 15. O versículo é o de número 14. Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 14. Assim está escrito na palavra de Deus. E eu peço que, findada a leitura, os irmãos, por favor, permaneçam com a sua Bíblia aberta no texto. Assim está escrito: eu mesmo, meus irmãos, estou certo que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi, em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez. Por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Santo Espírito. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não aonde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Vamos orar, irmãos? Santo Deus, estamos diante de Ti mais uma vez, com a Tua palavra aberta, lida, que será pregada para o Teu povo. Peço para que o Senhor nos ajude a compreendermos o plano do Senhor e a avançarmos com esse plano para a glória do Teu próprio nome. Eu te peço que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti nessa noite. No nome de Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é talvez a carta mais reconhecida como a carta paulina.
Mas o que é verdade a respeito do reconhecimento de sua autoria não o é a respeito do seu propósito. Há muitas compreensões, há muitas formas de compreender os motivos pelos quais Paulo escreve essa carta. Eu não penso que necessariamente eles precisam ser considerados de modo excludente. Você percebe Paulo nessa carta escrevendo e objetivando lidar com uma possível tensão entre judeus e gentios que havia nessa igreja. Nós também percebemos Paulo tentando explicar de modo sistemático, talvez não essa consciência, mas ele sistematizando a sua compreensão a respeito do Evangelho. E uma das razões que também pode ser levantada para a escrita de Paulo é que essa carta é uma carta de conscientização missionária, aliado ao pedido de oferta. Mas não somente pedido de oferta, também conscientização missionária. Paulo, como um bom teólogo, pastor missionário que era, ele não sabia somente o que era certo. E não queria somente pedir para a igreja para que participassem desse seu ministério, a fim de que elas possam participar do que Deus está fazendo no mundo. Mas ele queria que a igreja soubesse com clareza as razões pelas quais a igreja deveria participar do ministério enviando ele para a Espanha. Então, aqui nós temos essa carta que talvez é considerada a maior de Paulo. Deus sempre faz grandes coisas quando essa carta é aberta, lida e pregada e ensinada. Martinho Lutero, por exemplo, foi movido pelas convicções de Romanos a desafiar o establishment, olha aí que coisa legal, na igreja do pastor Tiago, que a gente sempre tira onda, aconteceu isso comigo. O status quo da época, né? E aí ele fala sobre as 95 teses por causa daquilo que ele leu em Romanos. John Wesley, Agostinho de Hipona e tantos outros foram beneficiados por causa daquilo que Deus fez à medida que os irmãos estudavam e eram expostos às verdades de Romanos. Aqui, de modo específico, Paulo já falou do seu evangelho. O evangelho é aquilo que acontece como resposta à ira de Deus que se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que trocam a verdade de Deus pela injustiça. É no evangelho que Deus responde à pergunta de como Deus permanece justo e justificador daqueles que têm fé. Uma vez que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, não podiam se apresentar diante do Deus Criador do céu e da terra. Então, o Evangelho é a resposta para essa pergunta. Como Deus pode ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus? Por causa do Evangelho. Porque é pelo Evangelho que foi prometido nas Escrituras passadas que Jesus, ele é a propiciação dos nossos pecados, ele se interpõe entre nós e Deus, e então aplaca a ira divina e nos torna santos, não por causa dos nossos méritos, mas por causa dos próprios méritos dele, e nos imputa justiça. E como consequência da sua imputação de justiça, nós temos paz para com Deus, nós não somos mais escravos do pecado. Eu agora tenho também o Espírito Santo habitando em mim, testificando no meu coração, intercedendo por mim, mostrando o amor de Deus para mim. E por causa disso, eu tenho a compreensão de que nada pode me separar do amor de Deus, por causa do Evangelho. Porque o amor de Deus não está em mim, mas a causa do amor de Deus é Ele mesmo. E por causa do Evangelho, o amor perene de Deus não diminui, não retrai, Ele persevera, Ele se mantém sobre a vida de cada um dos seus eleitos. Então Paulo chega na parte prática e vai mostrar que essa mensagem do Evangelho, essa solução que Deus deu para o problema da justiça de Deus em contraste com a pecaminosidade humana, ela deve moldar a forma como nós vivemos. Então ele fala sobre a relação dos crentes entre si, ele fala da relação do crente com o Estado civil, ele fala da relação daqueles crentes que são mais maduros, para usar a própria linguagem de Paulo, o fraco e o forte. E então ele chega aqui no capítulo 15. Afinal, o que é que Paulo está fazendo aqui no capítulo 15? A primeira coisa que Paulo está fazendo é ele reconhecendo a igreja de Roma como internamente saudável. Você já ouviu isso antes? E a saúde da igreja de Roma, no versículo 14, é descrita em pelo menos 3 termos. Observe comigo no versículo 14. Eu mesmo estou certo de que vocês estão cheios da bondade de Deus, tendo todo o conhecimento e são aptos para admoestar.
Primeira coisa que Paulo então reconhece é que a saúde da igreja de Roma, ela está em crentes que responderam ao evangelho tendo bondade, fazendo aquilo que não são capazes de fazer por si mesmos, mas permitindo que o evangelho trabalhe, tirando a maldade do seu coração e substituindo a bondade. Bondade aqui pode ser compreendida como a forma de enxergar o outro. Bondade aqui pode ser entendida como fazer o bem sacrificialmente ao outro, mas principalmente buscar a glória de Deus, fazer as coisas certas com as motivações corretas e as convicções corretas. É como se houvesse um tripé aqui em Paulo. E ele está dizendo, se eu quero ser internamente saudável, eu preciso permitir que o evangelho de dentro para fora gere bondade, aquilo que eu não posso gerar por mim mesmo. Para isso eu preciso de uma exposição constante ao evangelho. Para isso eu preciso de relacionamentos dentro da igreja que me lembre o evangelho. Para isso eu preciso de leitura bíblica. Para isso eu preciso meditar e machucar o meu coração sendo exposto diariamente a essa verdade, para que o evangelho gere em mim aquilo que eu não posso gerar por mim mesmo. Uma igreja internamente saudável, ela não tenta pela força do seu próprio braço transformar a sua vida. Ela tenta ser exposta ao evangelho, para que de dentro para fora o Senhor gere bondade e dissipe a maldade interna do nosso coração. Segunda coisa que nós vemos aqui, que descreve um pouco da natureza internamente saudável da igreja de Roma, é que eles estão cheios do conhecimento. Que eles têm todo o conhecimento. Uma igreja saudável, irmãos, não é somente uma igreja militante, uma igreja ativista, uma igreja engajada nas realidades sociais do seu entorno. Uma igreja saudável é que sabe as razões pelas quais ela faz o que faz. Que tem conhecimento de quem Deus é, do que Ele faz e conhecimento de Sua palavra. Veja que isso será fundamental para o engajamento dela nesse plano de estabelecer novas igrejas. Um líder de uma agência dessa famosa recebeu um jovem, dizendo assim: pastor, eu gostaria de dar a minha vida para o povo peruano. E aí o pastor disse assim: tudo bem, me explica o que é que você crê sobre Trindade. Me explique aí como é que você, quais são os atributos de Deus. E começou a fazer algumas perguntas, e o jovem, sem saber responder, disse o seguinte: eu não estou preocupado com essas coisas, não se preocupe, eu tenho o desejo sincero de dar a minha vida para o povo peruano. E esse missionário experiente respondeu: o povo peruano não precisa da sua vida. O povo peruano precisa de alguém que conheça a palavra, abra ela e explique, edifique igrejas, plante igrejas que conheçam a palavra de Deus. E que a palavra habite ricamente entre esse povo. Se você quer se envolver no que Deus está fazendo no mundo e quer ser internamente saudável, você precisa gastar a sua vida para conhecer a Deus. E o conhecimento de Deus, ele demanda tempo. Deixa eu usar aqui uma referência cruzada. Vai comigo para os cânticos do servo. Especificamente o terceiro cântico, em Isaías capítulo 50. Eu queria ler com você o verso 4, para ilustrar essa verdade do conhecimento. O Senhor me deu língua erudita, para que eu possa dizer uma boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta o meu ouvido para que eu ouça, como aqueles que aprendem. Se você não está familiarizado com esse texto, Cânticos dos Servos são uma descrição, uma profecia messiânica, que falam sobre o Messias.
E aqui nós não vemos um Messias tendo uma experiência semelhante à de Salomão, que ora e recebe uma porção de conhecimento de uma única vez. Não, o texto diz que o Messias é despertado toda a manhã, dando um caráter processual pelo tempo, para que ele possa aprender. Se nós queremos ter todo o conhecimento de Deus, nós precisamos lidar com essa verdade e entender o processo lento de aprender, ruminar, sedimentar e meditar na palavra de Deus. Não sou somente um ouvinte passivo, não sou somente alguém que vem aqui, escuta o sermão e acha uma bela peça retórica, mas eu sou alguém que pega esse conhecimento, medita e vê as implicações e reflete sobre ele. Não existe saúde na ignorância. Saúde vem com o conhecimento de Deus. É o que Paulo está dizendo para essa igreja. Ele está reconhecendo isso nessa igreja. E o terceiro ponto que destaca a saúde interna de Romanos, no versículo 14 do capítulo 15, está na aptidão que essa igreja demonstra para admoestar uns aos outros. Uma forte consciência de membresia. Uma forte consciência de cuidado mútuo. Veja que aqui Paulo não está se dirigindo para os pastores da igreja. Veja que ele está falando para todos os irmãos e reconhecendo que a aptidão para a admoestação, para o discipulado e o aconselhamento não está destinada somente para os pastores, mas todo crente transformado do seu mal interno, que conhece a Deus, ele está apto para admoestar. E é interessante como essas coisas são intercambiáveis. Como a preocupação na admoestação, ela me leva ao crescimento. Ela me transforma do mal que há em mim, gerando o bem do Evangelho. Por quê? Porque quando eu gasto tempo pensando em como servir os meus irmãos, eu tenho uma motivação mais perene do que simplesmente atender a minha curiosidade. Eu me lembro que os assuntos e os livros que eu mais devorei e que os assuntos eu mais absorvi foi quando eu os estudei pensando nos aconselhamentos que eu iria fazer na semana. Pensando naquele primeiro jovem que me pediu ajuda para vencer a pornografia. E na hora eu fui pego sem nenhum versículo, e como conduzir esse processo, e aí eu fui ler e estudar, e tentar meditar nessa palavra, para tentar aplicar o coração dele. Isso me levou a crescer. Você precisa ter preocupação. Você se tem bondade do Evangelho transformando o mal em ti, se você tem conhecimento de Deus, esse conhecimento precisa se revertir em cuidado dos seus irmãos. Não delegue o cuidado mútuo, que é intrínseco à membresia de uma igreja, aos líderes, aos pastores. Todos devem cuidar uns dos outros mutuamente. É muito interessante isso. Deixa eu usar uma outra referência cruzada aqui. Vai comigo lá para Hebreus 10. Verso 24 e o 25. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Façamos, pelo contrário, admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. É muito interessante. Conforme a teologia de Hebreus, capítulo 10, verso 24, congregar não é o local onde você vem assistir o culto dominicalmente. Muito interessante. Porque geralmente a gente associa, qual lugar que eu congrego? A sua memória acessa, a sua mente acessa, qual lugar que eu vou aos domingos para assistir uma reunião? Até a terminologia assistir culto, ela precisa ser corrigida. Nós não vemos assistir culto, nós vemos prestar culto mutuamente. Mas aqui,
para o autor de Hebreus, congregar é muito mais do que assistir culto. Veja, ele afirma, não deixem de congregar. E aí ele estabelece um contraste. Qual é o contraste? Não deixem de congregar, mas participem das reuniões. É isso que está dizendo o texto? O que é que o texto diz? Não deixem de congregar, mas façam admoestações. Essa verdade me diz que eu posso frequentar uma igreja dominicalmente, mas ainda assim não congregar. Se eu não admoesto, se eu não cuido em estimular os irmãos ao amor e às boas obras, eu não estou congregando. Irmãos, eu tenho o privilégio de nunca ter tido um outro emprego senão o ministério. E quando eu digo isso, convidando você a uma vida ativa de igreja, eu não estou querendo ser romântico com aquilo que acontece das nossas portas para dentro. Não. Eu sempre tenho dito que creio no amor de Deus e as maiores manifestações do amor de Deus para a minha vida foram dadas pelos crentes. As coisas mais bonitas que eu já vi alguém fazer na minha vida, nessa experiência, quem fez elas foi os crentes. No entanto, eu sei que o mundo é caído, também por causa do meu forte envolvimento com a igreja. O convite, então, aqui não é para você vir iludido participar dela. O convite aqui é que você, consciente das fragilidades da igreja, o convite aqui é para que você, consciente do pecado que está dentro do coração de cada um de nós, consciente de que a obra de Cristo ainda não terminou, que ele diz em Filipenses capítulo 1, verso 6, que a obra vai ser completada no último dia, mas ainda ela está em processo. Você dê à igreja aquilo que é a coisa principal que você tem. Isso não é o seu recurso, mas é você mesmo. Dando aos seus irmãos encorajamento, ajudando eles a amarem mais a Jesus, encorajando eles a fazerem mais boas obras. Para isso você precisa ter uma consciência intencional de que as relações, os encontros que vocês têm entre si, deve ter a finalidade de estimular ao amor e às boas obras. Sabe aquelas pessoas que quando você está perto dela, você conversa com ela, você tem relacionamento com ela, você sai com vontade de amar mais a Jesus? Sabe? Aquela pessoa que você conversa com ela, ela te dá um toque legal, você, meu Deus, que coisa boa, eu vou. Diversas vezes no seminário, diversas vezes no ministério, eu estava assim, rapaz, é um negócio de estudar aqui, meu Deus, por que é que eu preciso decorar as declinações do grego? Por que eu preciso fazer isso? E aí vinha alguém que me encorajava. Aí vinha um irmão da minha turma que saía lá da Pajuçara de bicicleta para estudar a palavra de Deus, que passava o dia entregando água, e eu, com a oportunidade de ter estudar em tempo integral, não a valorizava e não me empolgava. Quando eu olhava para aquele irmão, ele me estimulava a amar mais a Jesus por estudar a palavra, para servir bem o povo. Você precisa ser essa pessoa. Ame e estimule os seus irmãos a amarem. Para citar o pastor Tiago, para que a sua vida só seja explicada pela ressurreição. Para que você seja internamente saudável. Por quê? Porque o Evangelho gerou bondade. Porque você conhece o Evangelho e o Senhor, que é o dono desse Evangelho, e você também está apto para admoestar. Você tem pessoas para cuidar, para se preocupar, para pensar sobre como pode ajudar elas a amarem mais a Jesus. Vamos voltar para Romanos. Agora, no verso seguinte, Paulo vai explicar o ministério, o seu ministério para os cristãos de Roma. E essa explicação, eu imagino, que tem a finalidade de se apresentar como um modelo para ser seguido pelos cristãos de Roma. Ele vai dizer no versículo 15, entretanto, eu lhes escrevi em parte,
eu lhes escrevi em parte ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada. Lembre-se do quê? Que ele é um ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Então aqui ele está dizendo, estou escrevendo essa carta porque tem esse problema entre judeus e gentios. E Cristo me comissionou para ser um apóstolo aos gentios. E eu não posso ver gentios passando por situações como essa e simplesmente ficar sem fazer nada. Eu vou responder a isso. E a resposta de Paulo, como nós sabemos, é a apresentação do Evangelho. Mas ele também explica o seu ministério como um servo de Jesus Cristo, um ministro de Jesus Cristo entre os gentios. A palavra aqui, ministros, é o leiturgos. Essa palavra tem uma forte conotação religiosa. Nós temos outras palavras, o huipereta, o doulos, que evocam outros contextos, mas o leiturgos, de onde vem a nossa palavra liturgia, tem contexto religioso. O que parece que Paulo está fazendo é que ele é chamado por Deus para mudar a orientação religiosa dos pagãos. E ao invés deles prestar culto ao Deus que eles não conhecem, eles direcionem o objeto da sua adoração para o único Deus vivo, Criador do céu e da terra, digno de honra, glória, louvor e adoração. E ele está dizendo, é para isso que eu fui chamado, é para despertar a correta adoração. É para tirar eles das trevas da ignorância de adorar quem não conhecem, para colocar eles adorando o Deus revelado nas Escrituras. Isso é interessante, porque nós plantamos igrejas por causa do problema que é apresentado a nós no Salmo de número 150. O Salmo de número 50 diz, todos os povos louvem ao Senhor. Não é verdade? Mas nós olhamos para o mundo e vemos que não há adoração de todos os povos para o Senhor. E o que é que nós devemos fazer? Plantar igrejas, comunidades de fé, centrada na palavra, que possam regularmente se reunirem para a adoração ao Deus vivo. É por isso que nós fazemos, e Paulo está explicando o seu ministério como alguém que trabalha reorientando a adoração. Ele também direciona o olhar para o que está acontecendo. Ele direciona o olhar sobre o que está acontecendo no seu ministério para o local correto. Veja, é isso que ele diz no versículo 17. Eu tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim. O ponto aqui é que Paulo, enquanto ele descreve aquilo que ele faz, né, de pregar o Evangelho para os gentios, para que esses gentios sejam aceitos, ofereçam uma oferta agradável a Deus por causa do Evangelho, ele está dizendo uma coisa: essa obra não tem a ver com o meu poder. Essa obra não tem a ver com as minhas capacidades. E eu não quero, como ele já disse anteriormente, que vocês pensem de mim mais do que eu sou. Porque plantadores não são chamados para serem heróis. Plantadores não são chamados para serem alguém que irão dar fonte para biografias inspiradoras. Plantadores nada mais são do que miseráveis pecadores, resgatados pelo Evangelho e instrumentos na mão de um Deus poderoso. É o que ele está dizendo, não tem a ver comigo. Aquilo que eu faço em criar comunidades que reorientam a adoração não tem a ver com as minhas capacidades. Tem a ver com o que Deus está fazendo através de mim. Portanto, se é Ele que está fazendo através de mim, a glória deve ser dele. Eu vejo isso muito claro na minha vida. Eu dou muita risada quando eu olho a posição que eu estou trabalhando hoje. Hoje uma parte muito importante do meu ministério é treinamento de obreiros. É trabalho acadêmico, revisão de livro, publicação de revistas. E eu acho isso muito engraçado. Por que é engraçado?
Porque até os meus 17 anos eu não me lembro de ter feito uma lição de casa. Antes de eu conhecer a Cristo, eu era o pior aluno. Pense no aluno ruim. Você pensou em um aluno ruim, eu era pior do que o que você pensou. Eu acho, aí Deus olha assim, rapaz, esse aqui não sabe de nada. Ele não sabe falar, bichinho, mal sabe ler. Eu vou colocar ele aonde? Eu vou colocar ele num lugar em que todos possam olhar para ele e ver, não tem explicativa, senão é Cristo atuando e transformando. A única explicativa para um analfabeto funcional ensinar é Cristo transformando as suas capacidades. Para quê? Para que o analfabeto funcional seja esquecido e Cristo seja exaltado. A plantação de igreja não é um projeto que visa construir glória pessoal. A plantação de igreja nos humilha, meus irmãos. Ah, como ela nos humilha. Aí você pensa no jovem de 19 anos, que não sabia nem encontrar Obadias. Ele tem, viu? Tem lá na sua Bíblia, pode procurar que tem. Eu já vi ele. Deus levando. E aí na época que nós estávamos no preparo, foram fazendo as divisões das equipes. E aí os irmãos disseram, nós achamos que o Mateus tem um perfil de assumir a parte de pregação e doutrinamento da nova igreja. Aí eu disse... Cada vez que eu abro a Bíblia e prego, e consigo falar uma frase em que o sujeito concorda em gênero e número com o verbo, eu me lembro que é sobre Cristo e não sobre mim. E aí eu sou lembrado a trabalhar não para que eu deixe um legado, não. Mas para trabalhar, como diz a canção, que o meu nome morra junto com o meu corpo. E se algum dia, depois da minha morte, alguém lembre alguma coisa sobre mim, lembre-se que Cristo transformou e Cristo usou para a glória do seu próprio nome. Por isso não é eu que planto igrejas. É o Senhor, por sua graça e misericórdia, me usando para reunir um povo para si. Paulo está explicando isso para a igreja. Eu tenho motivo de me gloriar-me em Cristo. Não ousarei falar coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir gentios à obediência por palavras e obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. E Paulo está explicando, é assim que eu estou fazendo para essa igreja que já está plantada. Que ele reconhece que ela já é internamente saudável. Ele reconhece a sua saúde interna, ele explica o seu ministério e agora ele irá desafiar essa igreja já plantada a continuar o ciclo de plantação de igrejas que Deus estabeleceu em sua palavra. E ele diz: esforçando-me desse modo por pregar o evangelho não aonde Cristo já for anunciado. Na verdade aqui ele ainda está explicando um pouco do seu ministério. Para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito: aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Aqui Paulo vai acrescentar um novo aspecto, ou uma nova característica para que igrejas plantadas considerem. Nós não temos que plantar igrejas simplesmente para dar mais uma opção dentre tantas. Mas Paulo vai estabelecer um critério muito curioso aqui. O critério do pioneirismo. O pioneirismo tem a ver com não edificar
em fundamento alheio. O pioneirismo tem a ver com não ir a lugar onde alguém já foi. Mas o pioneirismo tem a ver com ir a lugares onde ninguém nunca foi, para anunciar o nome de Cristo. Levar pagãos à obediência por meio da fé para a glória de Cristo e reuni-los em uma comunidade que possam prestar a adoração ao Deus vivo. Se você está aqui nesse mês, foi encorajado a considerar a plantação de igreja como algo a que você deve gastar a sua vida, no qual você deve gastar a sua vida, eu lhe encorajo a acrescentar mais um aspecto nesse desafio. Considere plantar igrejas onde ninguém nunca foi. Considere plantar igrejas em povos pioneiros. Quando nós fazemos um mapeamento de todos os movimentos missionários existentes no mundo, apenas menos de 4% da força missionária é destinada a locais nunca alcançados antes pelo Evangelho. Todos os outros vão para os lugares onde já tem igreja. Talvez não tão saudáveis como gostaria que fôssemos. Mas se são igrejas, se são fiéis. Paulo está dizendo aqui, desde Jerusalém aos arredores do Ilírico, o que é que ele está dizendo? Ele não foi em todo lugar. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo que em cada região central dessa, há uma igreja. E subjacente a essa afirmação de que há uma igreja, há também uma pressuposição de que essas igrejas são conscientes da sua missão e porque são plantadas, continuarão plantando igrejas. E Paulo então nem considera a possibilidade de ir para lá, porque ele sabe que os cristãos de Jerusalém até o Ilírico irão e estabelecerão novas igrejas. Porque igrejas plantadas, plantam. E aqui ele usa um texto do Antigo Testamento. Isaías 53. Porque não é Isaías 53, mas é o quarto cântico do servo. Isaías 52, o finalzinho. Naquele lá, quem fez a divisão não foi feliz. E tem até um livro muito legal, não sei se vocês já viram, está reescrito, uma introdução à intertextualidade bíblica. Vai lhe ajudar a lidar com isso aqui. Ele está pegando um texto que descreve o movimento do Messias, falando que o ministério do Messias terá implicações globais. Aí ele pega isso, ele sabe que ele não é o referente dessa profecia, mas o que é que ele faz? Se esse é o que o Messias está fazendo, eu não vou inventar a roda não. Eu vou simplesmente me alinhar com o que ele está fazendo e vou seguir o fluxo. É interessante, pessoal, dizer assim, eu quero descobrir o que é que Deus quer para a minha vida. Pastor, me ajude. Eu quero descobrir qual é o meu chamado, qual é a minha vocação. E coisas nesse sentido. Eu disse, às vezes as coisas são óbvias, estão na nossa cara. Interessante, né? Uma vez no Missão Eclésia, eu recebi um irmão que disse assim, pastor, eu estou orando para saber se é da vontade de Deus que eu vá para a viagem missionária. Será que é da vontade de Deus que você vai para a viagem missionária? Eu acho que talvez. Irmãos, ele já mandou, existe uma ordem, se você tem possibilidade de fazer isso, vá. E ele estabelece o critério do pioneirismo. Eu queria encorajar. Ser pioneiro não é fácil. Lá na missão nós chamávamos de que os pioneiros eram arranca-toco. E que sofriam muito. Que não viam frutos. Que talvez não viam nenhum convertido. Mas conscientes de que pregam o Evangelho para a glória de Deus e não para a sua própria satisfação. Eles perseveram. Eles perseveram. E se você tem sido despertado, que vive em uma igreja já plantada, em uma igreja já saudável internamente, considere também a possibilidade de ir para um lugar que ninguém nunca foi antes. Estabelecer uma comunidade de adoradores, para que o Cordeiro receba a glória que merece. Caminhando para o final, agora o terceiro tópico da nossa pregação, Paulo explica os seus planos futuros. No verso 22 ele vai falar: essa foi a razão porque também muitas vezes eu fui impedido de visitá-los. Por quê? Porque eu estava
preocupado em plantar novas igrejas. Eu estava anunciando o evangelho para os gentios, chamando-os para a obediência por meio da fé em Cristo. Mas agora, não tendo mais campo de atividade, por que ele não tem mais campo? Repito, porque ele considera que as igrejas plantadas de Jerusalém até o Ilírico farão a sua parte. E com isso nós podemos dizer, Fortaleza já está alcançada. E Fortaleza não precisa de mais uma igreja saudável. Mas talvez a Eritreia precise. Talvez outras nações precisem. E a questão é, quem irá se dispor aí? Paulo considera, irmãos, se você quer ir, faça como Paulo. Fortaleza foi alcançado. Os bairros que ainda não tem igreja saudável, o pessoal tem como pegar Uber, tem como pegar bicicleta, ônibus e chegar nos lugares que tem boas igrejas. Não é não? Mas nos Yanomamis, mas no Rio Xingu, essa possibilidade é tão factível como aqui em Fortaleza? Não é. E Paulo considera isso. Diz, não tendo mais região, campo de atividade, eu vou visitar vocês. Para que eu vou visitar? Ele vai explicar. Quando eu estiver indo de viagem para a Espanha. Ele explica o evangelho e ele dá a deixa aqui. Sutilmente. Eu estou trabalhando, diz Paulo, para a pregação do evangelho aos gentios, para ordenar sua adoração distorcida. E agora não tenho mais para onde ir quando eu olho para trás. Mais para frente ainda há lugares que não conhecem o evangelho. E no meio do caminho tem vocês, igreja de Roma. Eu quero visitar vocês, mas eu também quero que, consciente desse evangelho que eu já preguei desde o capítulo 1, das implicações desse evangelho, e olhando para o meu ministério, vocês me enviem. Porque igrejas saudáveis, igrejas plantadas, elas plantam. E ele está dizendo isso. Eu espero que vocês me encaminhem para lá. Eu gostaria de fazer algumas aplicações para nós finalizarmos o nosso tempo. Primeira aplicação. Toda igreja plantada deve lutar para ter um forte cuidado mútuo. E ser, como consequência desse forte cuidado mútuo, internamente saudável. Mas toda igreja plantada deve se esforçar o máximo que conseguir para evangelizar todos os seus arredores, em todos os âmbitos. Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Pensando nos que poderiam ser similares aqui, e você consegue fazer essas analogias. Não é? Jerusalém, talvez Fortaleza, Judeia, Ceará, o Nordeste, Samaria, Brasil, eventualmente, e confins da terra, o mundo. Ou alguém pode pensar diferente, mas a ideia é que cada lugar a gente participe do que Deus está fazendo. É necessário também, meus irmãos, que enviemos aqueles que são vocacionados. Nem todos os membros de uma igreja devem sair da igreja e irem plantar outras igrejas. Mas todos devem participar do envio, orando, encorajando, apoiando quando possível, contribuindo financeiramente, visitando para dar encorajamento, usando os seus dons para servir e atender às demandas do campo. E eu poderia passar a noite inteira dando formas de você servir mais práticas. Segundo não, nem sei mais qual é. Próxima. Toda igreja plantada precisa ter uma visão de longo prazo. Paulo fala da sua aspiração de alcançar lugares onde Cristo ainda não era conhecido. E ali estabelecer uma base sólida. Mas isso não acontece do dia para a noite. Trabalhos pioneiros são trabalhos de uma vida. 2, eventualmente 3. E vocês, como igreja, precisam estar preparados para lidar com um relatório missionário infrutífero. Com fotos e relatórios missionários que não contam aquelas histórias de conversão maravilhosa que a gente gosta de ver.
com vídeo de trabalho de crianças vazio com 2 ou 3, com pouco fruto. Porque às vezes é assim que funciona o trabalho. Precisamos lidar com o tempo. E mais do que nos preocuparmos com os resultados que os missionários podem produzir, precisamos nos preocupar em pastorear o seu coração, visando que eles permaneçam fiéis a Cristo. Eu já estive dos 2 lados, irmãos. E eu sei como é tentador fazer uma festa de aniversário para tirar foto e botar no relatório. Por quê? Porque às vezes, há pecado no nosso coração, principalmente, mas expectativas irreais criadas pela igreja do seu missionário. Devemos louvar não somente missionários que vêm aqui dar relatórios de que 3.000 se converteram. Devemos também louvar, irmãos, preguei há 6 anos no mesmo lugar, só 2 pessoas me ouviram, mas eu permaneci fiel. Só 2 pessoas creram, mas eu permaneci fiel. Esses 6 anos pregando diariamente o Evangelho. Trabalhos pioneiros, eles têm essa característica. Existem trabalhos pioneiros. Quem aqui conhece o filme Ital, de Missão Novas Tribos? Muita gente não conhece Ital. Bota no grupo da igreja. Vocês precisam assistir. É um trabalho pioneiro, que a tribo inteira se converte. Ele dá o evangelismo, assim, chamado cronológico, vai passando por tudo. No final, ele prega e toda a tribo se converte. No Ital 2, eles, depois de convertido, a tribo inteira, tinha uma mulher à beira da morte. Ela pede para ir para o lugar de reunião, para morrer enquanto ouvia a palavra de Deus sendo pregada. E aí depois que eles compreendem o Evangelho, o Ital 2 é a tribo inteira se mudando do seu lugar para ir alcançar outras tribos que ainda não ouviram o Evangelho. Isso não é história da carrochinha, não. É verdade. Porque igrejas plantadas plantam, faz parte da natureza da igreja. Nós precisamos lidar com isso. E eu finalizo. Tem ainda mais 2 aplicações, mas eu acredito que meu tempo foi embora. Então vamos orar. Vamos orar. Deus do céu, nós te agradecemos tanto pelo Evangelho. Te agradecemos porque é o Evangelho que nos transforma e nos leva à obediência por meio da fé no teu Filho Jesus Cristo. É o Evangelho que nos dirige à igreja. É o Evangelho que nos leva a prestar cultos centrados em Ti. É o Evangelho que transforma a maldade do nosso coração em bondade. É o Evangelho que nos traz conhecimento genuíno de quem Tu és e da Tua obra revelada na Bíblia. É o Evangelho que nos capacita para admoestarmos uns aos outros. E é esse Evangelho que queremos pregar para a plantação de novas igrejas. Eu peço que o Senhor ajude a mim e aos meus irmãos a compreendermos essas verdades e vivermos à luz delas. No nome de Cristo nosso Salvador. Amém. Que Deus abençoe, irmãos.